E aí, meus docinhos, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou Thaís Deller e... que mais que eu posso falar de mim? Eu faço bolos decorados, esculpidos, estruturados, com luz LED, com motor, interativos e super legais. E hoje eu vou fazer para vocês um bolo que marcou a minha vida. Com esse bolo eu ganhei em 2016 um concurso do Açúcar União com a Ana Salinas e foi assim um divisor de águas para mim. Foi quando eu comecei a ficar um pouco reconhecida com o meu trabalho e de lá para cá nunca mais parei. Produção, por favor, encaixe aqui a foto do bolo. Repare na minha cara de criança e sabe Deus por que eu usava aquela touca. Vale ressaltar que esse é o primeiro bolo esculpido e estruturado do canal. Eu sei que vocês amam saber sobre isso, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre estrutura de bolos. Vamos começar falando sobre a estrutura. Aqui eu estou usando esses ferros que a gente encontra em loja de material de construção, chamado barra rosqueada. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ferramentas e materiais que eu uso nas minhas estruturas, tem um vídeo aqui no canal super legal, que pode aparecer por aqui ou vai estar aqui embaixo na descrição. Assiste lá porque com certeza vai complementar a aula de hoje. Aqui é o corpinho, né, do Minions, aqui vai ser o braço e aqui é como se fosse a teia dele e ele está pendurado ali pela teia. Então ele está preso nessa tábua e aqui a gente tem uma coluna central prendendo a tábua de baixo. Por que eu usei esse isopor na parte de baixo? Toda vez que você tem uma parte arredondada embaixo da tábua, da última tábua, eu não consigo fazer isso de bolo, concorda? Porque se eu fizer isso aqui de bolo, não tenho que sustente. Então eu vou usar isopor. Porém, daqui para cima, a gente vai fazer de bolo. Repara também que eu plastifiquei e isolei toda a parte de ferro para não ter contato com o nosso alimento. Isso é muito importante. Vamos começar. Essas nossas bases, elas são círculos de 15 centímetros de diâmetro. Então eu assei alguns bolos de 15 centímetros e aí a gente vai preencher toda a nossa estrutura de bolo. Eu já dividi os nossos bolos em fatias. Elas têm mais ou menos um dedão de espessura? Um dedão de espessura. E aqui a gente vai encaixar uma por uma na nossa estrutura. O que eu recomendo para você de recheio para bolos estruturados? Dê preferência para recheios com uma consistência mais firme. Brigadeiro, doce de leite. Não use recheios molengos como gelé, por exemplo, porque ele pode prejudicar a segurança do seu bolo, beleza? E com relação à massa, eu gosto de usar massa amanteigada. Mas assim, não existe aquela cultura de que bolo esculpido tem que ser uma massa dura, igual aquela que a gente vê na televisão. Não é uma verdade. Você pode ter uma massa fofinha, você pode até umedecer a massa com calda se você quiser. Umedecer e não afogar. Uma massa de bolo muito molhada, ela perde a sua estrutura e aí o seu bolo vai deixar de ser seguro. Na hora de encaixar o nosso bolo na estrutura, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um pouquinho de doce de leite na base para ser tipo uma cola para o nosso bolo. Depois, toda vez que eu precisar encaixar o bolo, eu vou precisar fazer um cortezinho do centro para fora para abraçar o ferro. E aí você vai repetindo esse processo até alcançar a segunda base de cima. Eu quero explicar para vocês por que eu usei em cima essa massa que ela já é arredondada. Porque facilita a minha vida. Se você não tiver uma forma meia esfera em casa, você pode ou usar aqueles bols de inox para poder assar o bolo, ele também funciona e é fácil de encontrar, mais fácil do que a forma em si. Sendo que a forma eu tenho para vender aqui no ateliê se você quiser. Ou você pode fazer com a massa normal e depois vir esculpindo só para a parte de cima ficar arredondada, porque o formato do Minions ele é como se fosse uma cápsula de remédio. Ele é arredondadinho em cima e embaixo, beleza? Agora a gente vai passar o ganache no nosso bolo. A receita do ganache eu também já ensinei aqui no canal e é muito importante você assistir porque eu também mostro como é que faz num bolo redondo normal, usando guia e tal.
Estando com o meu ganache pronto e ele já esfriou um pouquinho, então ele já tá numa consistência mais firme, que eu considero a consistência ideal pra gente passar no bolo, que é como se fosse de uma pasta de dente. Aqui eu vou pegar uma espátula pequena angulada, essa é a minha espátula preferida para passar ganache no bolo, seja um bolo tradicional redondo ou esculpido, eu sempre uso ela, no caso, a espátula. Aqui você deve estar se perguntando, nossa, mas ele está todo irregular, você tem a parte do recheio que está aparecendo, etc. Como é que eu faço para ele ficar reto? O ganache, ele é para isso, ele é para deixar o nosso bolo totalmente lisinho, pronto para receber a pasta americana e você ter um bolo com um bom acabamento. A questão é, muita gente não tem paciência de ficar horas e horas alisando o ganache até ele ficar liso, mas é exatamente isso que vai te ajudar no acabamento do seu bolo. Então, reserva um bom tempo para fazer essa parte e passa camada sobre camada até o seu bolo ficar perfeito. Passamos o ganache no nosso bolo por inteiro, então repara que eu deixei ele o mais lisinho possível e às vezes você pode usar a sua mão para ajudar a alisar porque o calor dela com atrito vai ajudando a fazer ele ficar mais lisinho. Eu achei que ele era carente. Também é carente. Mas nesse caso é para deixar o chocolate lisinho mesmo. Repara que eu sou pouco fã do Minions. Aquela parte de isopor que eu botei embaixo, eu também cobri ela com ganache. Por quê? Porque se eu não cobrisse, na hora que eu viesse com a pasta americana, eu ia conseguir ver a diferença do que é bolo e o que é isopor. E eu não quero que isso aconteça. Vamos começar a cobrir ele. Para cobrir um bolo estruturado, esculpido, com pasta americana, muito provavelmente você vai ter que fazer isso em etapas. Por quê? Um bolo redondo simples, você consegue vir com a pasta de uma vez só e cobrir ele por inteiro. Mas aqui você tem o ferro te atrapalhando, ele é um formato diferente e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir a frente, e aí eu tiro o excesso aqui, seguindo o ferro como minha referência. A gente vai ter uma emendinha, mas a gente vai trabalhar nessa emenda para ela ficar o menos visível possível. Vamos fazer os braços. Eu vou pegar uma bolinha de pasta americana da mesma cor, né, vermelho. Vou colocar CMC, porque o CMC é um pozinho que ajuda a endurecer a nossa pasta, eu não quero que ela fique muito molinha. Misturar bem esse CMC e modelar a nossa mão. Fizemos os dois braços e agora eu vou fazer o macacãozinho dele, que é jeans. Então eu abri aqui uma pasta azul, só que mais fina do que a pasta que eu usei para poder cobrir o bolo, porque como ela está representando jeans, uma roupa, não faria sentido ela ser muito grossa, tá? Então eu abri aqui um retângulo de mais um retângulo não. Eu tentei fazer um círculo. De mais ou menos 35 centímetros de diâmetro, porque o meu objetivo é só cobrir essa parte aqui. A gente vai ver, ó. Vou jogar em cima do meu bolo sem passar água, sem passar nada. E vou empurrar as preguinhas para baixo. Então aqui eu tenho um bonequinho dos Minions para usar como referência. Só que se você não tiver, é só pegar na internet. E aí eu vou analisar o formato dessa roupinha dele. Então aqui em cima é como se tivesse um retângulozinho. E depois pro lado é retinho. Sei, vocês estão entendendo, né? Estão entendendo? Então, beleza. Então, eu vou fazer metade metade. O que não tem problema porque a nossa roupa, ela sempre tem uma costura aqui na lateral. Então não vai ter problema essa emenda existir. E eu gosto de fazer manualmente, porque assim, não tem muito como você medir e tal. Então eu vou ter que olhar pra ele e começar a marcar onde é cada parte. Depois cortar o excesso.
Repara que eu fiz aqui a alcinha, ela tem que passar por cima do braço, né? Porque é como se ela estivesse aqui no ombro. E deixa sobrar os 2 dedinhos para dentro aqui do macacão, porque é onde a gente vai colocar o botãozinho que prende. As 2 perninhas eu coloquei CMC, mas são 2 cilindros. E agora eu vou fazer os pés com a pasta preta também colocando CMC. Para prender o pé e a perna no bolo, eu vou colocar um palitinho de churrasco. Vamos fazer a boca do nosso Minions. O que eu quero que você preste atenção aqui é que o seu cérebro está acostumado a fazer a boca assim. Porém, você tem que ressaltar que ele tá de cabeça para baixo. Então, ele sorrindo vai ser ao contrário. Eu digo isso porque eu já dei muita aula desse bolo e volta e meia alguém botava o Minions triste porque ia no automático e aí acabava fazendo ele tristinho, tá? Então, como que eu gosto de fazer? Eu não gosto de recortar uma boca e colar no bolo porque assim não vai ter profundidade, vai ficar uma coisa esquisita. Para criar profundidade, eu vou desenhar a boca na pasta vermelha, eu vou vir com o estilete, eu vou retirar aquela pasta vermelha, entrar com uma pasta preta bem fininha e aí sim fazer os dentes e uma linguinha. Eu gosto sempre de cobrir a tábua e usar a tábua como parte da decoração do meu bolo. Então aqui eu coloquei como se ele estivesse no asfalto, no paralelepípedo, mas você pode escolher. Você pode fazer como se ele estivesse em... como é que é o nome daquele negócio? Você pode fazer como se ele estivesse numa parede de tijolos, qualquer coisa, gente. Pode ser grama, pode ser qualquer coisa. Aí o céu é o limite. Agora eu vou vir com aerógrafo preto e dar uma sombreada nele. Por quê? Ele tá muito limpinho, mas o Homem-Aranha ele é um super-herói, tem explosões e ele tá no meio da rua, etc. Então é legal você dar uma sujada nele, dar uma profundidade no piso e tal. Você vai ver que vai trazer muito mais vida pro nosso bolo. Então, como eu vou vir com aerógrafo, eu vou deixar pra fazer o olho depois pra não correr o risco de sujar. E como eu já fiz o dente, eu vou só proteger ele com um pedacinho de pasta e depois eu tiro, pra poder não ficar com cárie no dente. Agora nós vamos fazer a teia. Meu cérebro não estava funcionando. Agora nós vamos fazer a teia colada aqui na tábua para dar a impressão de que ele está ateiado na tábua, colado na tábua, tá? É só pegar cobrinhas fininhas de pasta americana e ir colando aqui, formando esse desenho. Para o olho, eu abri aqui uma pasta branca com mais ou menos um dedinho de espessura. Se ele estiver muito gordo, ele vai pesar e aí você vai colar e ele vai ficar escorregando aqui, ó. Não queremos que isso aconteça. E aí eu vou pegar um plástico e usar ele para cortar o nosso olho. Vocês vão entender o porquê. Agora eu vou pegar um cortador de 7 centímetros de diâmetro e pressiono.
Por que o plástico, gente? Porque o plástico ele dá essa abaulada aqui, dando a impressão de que é um olho. Vou vir aqui com o estilete para poder cortar o final e ficar sem rebarba. Beleza, Creuza? Beleza! Eu gosto de vir com o cortador, mesmo que eu usei para cortar, e marcar aqui a posição que eu acho que é a ideal. Depois de marcar, eu venho com uma colinha de CMC e passo. Ó, é isso que acontece quando você tem aerógrafo. Qualquer coisa vai puxar a tintazinha que você usou, mas não tem problema. Agora a gente vai pintar. Pra gente pintar a parte... Como é que é a parte colorida do olho? A íris. Pra gente pintar a íris do olho, eu gosto de vir primeiro com um cortadorzinho. Aqui eu tô usando um de 3 centímetros. Vai ser a partezinha colorida. Eu vou marcar, gente, ó, ele pode estar olhando para qualquer canto agora. Então pode ser, não precisa ser central não, pode ser pro canto, pode estar olhando pro pé, pra mão, enfim. Vou marcar aqui pro cantinho só para dar um movimento no nosso bolo. Suave, tá? Essa marcação, ela vai ser só uma referência pra gente na hora de pintar. Com o cortador um pouquinho menor, de 1 centímetro, eu vou fazer a parte pretinha que fica dentro da íris. Lembrando que essa parte preta, ela tem, aí sim, essa tem que ser no centro da marcação menor. Agora eu tenho um corante marrom claro e um corante preto. O ideal é você vir com um pincel sempre de fora para o centro, de fora para o centro. Assim você vai dar a mesma ideia do olho. Vamos fazer a armação do óculos dele, que é tipo um anelzinho cinza ou prata. Abri uma pasta cinza grossinha, mais ou menos um dedo, e eu vou vir com um cortador de tiras só marcando. Eu vou cortar com o estilete. Fizemos aqui uma pálpebrazinha para dar aquele tchan, né? Porque um Minions tem que ter um detalhe amarelo. E a armação do nosso óculos. Agora eu vou fazer aquela tirazinha preta que é como se fosse a alça do óculos, né? E ela abraça toda a circunferência dos Minions. O Minions tem um detalhezinho aqui na lateral do óculos que eu vou fazer com uma cobrinha mais grossinha de pasta americana cinza. Daí você passa só uma aguinha atrás para colar e prende aqui no canto. Para finalizar o nosso bolo, eu vou fazer aquelas linhas pretas que o Homem-Aranha tem. Então eu vou pegar com uma estequinha pontuda as marcações e depois com um pincel fininho eu vou pintando de preto. Banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana, ba Tocari no potato, rica ni malo manica notica, ba banana. Bom, 1, 2, 3 e... Então é isso, meus docinhos! Aqui está o nosso bolo esculpido, estruturado, ganachado, coberto com pasta americana Minions Aranha! Faltou o recheio de doce de leite. Com recheio de doce de leite. Esse aqui é um bolo muito legal para você fazer, mesmo que você não tenha uma encomenda dele, faz para você treinar. Eu tenho certeza que mesmo que seja o seu primeiro bolo esculpido, bolo estruturado, vai abrir sua mente. Esse vídeo está bem mastigadinho. O meu objetivo é que você aprenda, que você tire dúvidas. Falando em dúvidas, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Não esquece de já curtir esse vídeo, se inscrever no canal, apertar no sininho. E aqui no Doces Bolações a gente também tem uma área exclusiva no nosso site, que o link vai estar aqui na descrição, onde existem parte dos vídeos aqui do canal que não aparecem aqui no YouTube e você só consegue ver se você se cadastrar lá.
é gratuito, é super fácil, então corre lá para você pegar outras dicas, beleza? Lembrando que essa estrutura está à venda para você que quer treinar esse bolo na sua casa, então também vai estar aqui na descrição. E segue a gente nas redes sociais, @docebolações, tá bom? Se você fizer esse bolo ou algum parecido com a mesma estrutura, posta ele e marca a gente lá, por favor, beleza? Eu tô até emocionada. Não, de verdade, eu fiz esse bolo, gente, em 2016 foi o bolo que eu ganhei o concurso de produção. Vamos lembrar, galera? Fotinha aqui do concurso. Cara, foi um bolo que marcou minha carreira, então é muito legal fazer ele de novo. Eu gostei muito dele. Espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijo, bora. Vambora. Vai comer agora? Não vai comer não, que eu vou guardar. Eu quero comer. Vou botar formal nele e vou guardar no meu quarto, tá? Um beijo.